Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. André Cantoni do Blumencast já está aqui com a gente para falar um pouco sobre ex-prefeitos, né, Cantoni? Exatamente. Bom dia. Bom dia. dia. Bom dia, Pancho. Bom dia, Gi. Bom dia, Heinz aí. Bom dia para toda a galera ligada no Jornal da Mix, né? A Gi, na última semana, perguntou se faltava muito. Eu levei essa lição de casa, né, e trouxe aqui. Quantos faltam aí? Com esses que a gente vai falar agora, que são 2, né, são 14 ex-prefeitos. Ah, vai rapidinho então. Eu acho que sim. Agora né? vai rapidinho. Até porque a gente está falando, né, e a gente vai falar dos ex-prefeitos que já morreram também, né? Então tem alguns que ainda permanecem vivos, né? Esses a gente deixa para a história porque eles ainda podem fazer história, né? Entendi. Ah, a gente Então, vai falar dos que morreram. Exatamente, tá? Então são 14 e então vamos trazer já então mais 2 para depois na semana que vem faltar apenas 12, Quem certo? são os de hoje que me conta? Hoje, João Gomes da Nóbrega foi o 17º prefeito. Ele ficou apenas, basicamente, aí um ano, né? De 1934 a 1935. E aí, aquela tradicional perguntinha, né? Conhecem a rua João Gomes da Nóbrega? Não. É difícil essa. Não conheço. Nem ideia. Ela é uma transversal da Almirante Barroso, lá na Vila Nova, bem pertinho da Gustavo Zalinger, da Regente Feijó. Então, realmente só, eu acho que mais quem mora, né, quem trabalha, porque ela não é uma rua de ligação, eu sei qual é. sabe? Eu sei qual é. É aquela que vai dar na rua, não é da Pai. Não, é da mas é Pai. pertinho ali. né? Eu acho que a Rua da Pai desemboca nela, aí, lá no final. Isso aí. Né? O Nano Henning tá dizendo, eu conheço. Aí, ó, garoto, é isso Não, aí. O pessoal, Nota que, 10 pro que Nano. busca rotas alternativas ao trânsito pesado da Vila Nova, com certeza conhece a rua João Gomes da Nóbrega. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho dele, né? Conhecer um pouquinho ele. Ele foi filho de uma tradicional família de São Francisco do Sul. Quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais está vendo, né? Como ele era aí. Ele veio para Blumenau em 1929. Ele era empregado da empresa Geobra, que estava fazendo a Ponte de Ferro. Olha. Então é sempre também, né, importante a gente reportar, né, pro passado e entender quais eram os principais modais da época, né? Então era muito ainda o transporte, o fluvial, o rio ainda era muito importante. E a estrada de ferro Santa Catarina também era muito relevante para essa época, então a ponte de ferro estava sendo feita exatamente nessa época aí. Aí, né, aquelas idas e vindas dos outros prefeitos que a gente já falou aqui, nomeado pelo até então interventor federal Aristiliano Ramos, ele também foi, né, nomeado. Lembrando que anterior a ele aí foi o Antônio dos Santos, que era do Exército, né, ele foi nomeado ali interinamente só para executar aquele decreto do desmembramento de Blumenau. Feito isso, ele saiu e aí foi nomeado o João Gomes da Nóbrega, tá? Falar um pouco então das coisas que aconteceram, né, no mandato dele. Infelizmente a gente vem aí acompanhando, né, as notícias do Rio Grande do Sul. O João Gomes da Nóbrega teve uma situação contrária, que foi a seca. Blumenau teve uma forte seca aí, que provocou a diminuição da oferta de energia elétrica da cidade, inclusive interrompeu o transporte fluvial também, né? O rio baixou muito, aí a gente sabe que tem muitas pedras, né, que acabam aparecendo aí com o rio baixo, e ele acabou tendo esse problema. Interessante também que, na época, ele foi nomeado o prefeito mais jovem do Brasil. Vocês sabem com quantos anos ele tinha? Não tenho ideia. 52. O mais jovem, pensa. Com 52 anos, tá? Aí ele foi acometido por uma febre tifoide. E aí ele foi obrigado a deixar o cargo, né? Lembrando que na época não tinha vice-prefeito porque não eram eleições democráticas, né? Eram nomeações. Depois ele se aposentou como tabelião de notas com 68 anos, aí ele faleceu, né? Vamos para o segundo, que é o Germano Beduschi. Rua Germano Beduschi, eu já sei que vocês não vão saber, então eu já vou falar onde é que fica. Eu tive que procurar aqui, é verdade, eu não né? conhecia. Fica lá perto do Não terminal. vale colar, Pancho. Não, nem tô falando. Ele já tá se entregando. Eu tô dizendo aqui que eu fui pesquisar, porque eu não sei, nem tenho ideia. Fica perto do Terminal da Velha, perto também do posto de saúde lá da Velha, perto da Lucy Erkenhoff.
Ele foi então o 18º prefeito, também ficou um ano só, né? Mas o próprio Pancho antecipou na semana passada que ele teve 2 gestões, né? Ele fez 2 legislaturas aí, mas também muito curtas. Ele nasceu em Brusque, estudou aí no Colégio Santo Antônio, foi delegado de polícia, guarda-livros, secretário interino da prefeitura. Ele era jornalista, aí ó. Olha aí. Jornalista, ele foi diretor da Rádio Nereu Ramos e foi proprietário do jornal A Tribuna. Pancho, tu chegou a conhecer esse jornal A Tribuna? Não. Já foi de redação, né? Mas é realmente um jornal bem antigo. Ele foi nomeado, né, pelo interventor. E aí as obras dele, né? Ele alargou a Rua 15 de Novembro, que até então ela era mais estreita. Então ele alargou. Ele reiniciou obras do trecho ferroviário Blumenau-Itajaí, porque lembrando que inicialmente era sentido Alto Vale e depois foi sentido litoral, né? Então ele retomou. E ele iniciou a canalização de 2 ribeirões, o Peters e o Bom Retiro. O Peters, para quem não conhece, fica ali na rua do Teatro Carlos Gomes, ali na Presidente John Kennedy. Isso aí. Então foi esse cara que iniciou as lendas dos túneis de Blumenau. Olha onde é que começou. Porque ele começou a canalizar, ele tirou aquela galeria pluvial, né, antiga. Não é que ele tirou, né? Ele colocou uma outra canalização, tubulação ali. E a do Bom Retiro é muito interessante porque ela fica ali na Nereu Ramos. Então ela é praticamente do tamanho da rua Nereu Ramos. Ela é muito larga, né? Então até ali tinha pontilhões. Exatamente. Até essa época tinha pontilhões, né? Aí passou a ter a tubulação. E aí, né, passou-se uma rua ali, criou-se uma rua que é a Rua Nereu Ramos, né? O segundo mandato dele foi de 46 a 47, então a gente também tem que se reportar para a história. A gente está falando de um período pós-guerra, onde o Getúlio Vargas estava aí como presidente do Brasil. Provavelmente houve uma nomeação. E aí, né, ele acabou fazendo uma obra muito importante, iniciou que é a Ponte dos Arcos, junto com o viaduto ali da Sulfabril, né, que antigamente tinha, hoje foi tirado, só ficou parte dele, hoje também tem uma outra locomotiva. Tem uma locomotiva ali, lá né? em cima, né? E ele proibiu o tráfego de caminhões da Rua 15 de Novembro, tá? Na época também não havia vereadores, então os projetos eram aprovados pelo Departamento de Administração Municipal. Olha Caramba. quanta coisa desse Legal. prefeito. Não conhecia. Germano Também Bedruschi. não. É isso Vamos aí. saber um pouquinho desses 2 mandatos dele, né? Já que foram dois curtos, na realidade, super né? curtos. 2 curtos. Um teve 3... Não, 1 ano. Os dois teve 1 ano e pouco. Exatamente, 1 ano e pouquinho, exatamente isso aí. Bacana, bom Muito saber. bem. Bom André. ter mais informação e ter você aqui toda segunda-feira, André. No Juro que é verdade. Obrigada. Obrigado, gente. é um Semana prazer. que vem ele volta com outros 2, talvez, ou 3. Não, acho que agora a gente começa a fazer porque são prefeitos que a gente Tem mais informação. Tem mais informação. Entendi. Eles são nomes de placas de rua bem importantes, bem relevantes aqui na cidade. Então tá Beleza. bom. Obrigado, André Cantoni, mais uma Valeu. vez, pelo Juro que é Verdade. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota, agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhaCooper.com.br.